Olá, esse é um conteúdo exclusivo do AGTech Meeting, evento que reuniu líderes, empreendedores, especialistas, produtores rurais e diversos outros atores do ecossistema de inovação, todos juntos para a discussão de um único tema: agro em movimento, intersecções e oportunidades. Prepare-se para insights valiosos que foram compartilhados no palco A Infraestrutura da Inovação, que aconteceu no auditório do Parque Tecnológico. Aproveite o conteúdo. O avanço das agfintechs e das tecnologias digitais estão transformando o acesso ao crédito e aos seguros rurais, tornando o agro mais ágil, transparente e inclusivo. Nesse painel, vamos conhecer iniciativas e parcerias que mostram como a inovação financeira e a colaboração entre diferentes agentes estão redefinindo a alocação de risco e capital. Com o tema Novas formas de alocar o risco e capital no agronegócio, vamos explorar essas e outras questões fundamentais. Para moderar essa conversa, convido ao palco a Tatiana Fernandes, sócia e líder de markets da PwC Brasil. E temos também a honra de receber como convidados o Rodrigo Marques, cofundador e diretor financeiro da TM Digital, Felipe Ribeiro, diretor de produtos da Sompo, e o Almir Segato, CEO do Cicobi Credicitrus. Tatiana, é com você. Muito obrigada, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui e estar aqui com os meus colegas painelistas. Bom, eu estava aqui assistindo um pouco também da palestra anterior, estava se falando muito da evolução tecnológica, de dados, a aceleração que isso tem trazido no agro, e discutir agora as novas formas de alocar o risco e capital no agronegócio. Acho que é um tema que é perene em todo esse ecossistema, né? Porque com tanta tecnologia, a gente também tem evoluído. E com outras formas de acesso, com as agfintechs que estão atuando no mercado, nós também temos trazido aqui processos, menos burocracias, mais agilidades, né? Temos trazido também tecnologias que trazem aqui temas de IoT, a gente traz inteligência artificial, que também foi um tema discutido no painel anterior. E vamos começar a discutir agora, né? Eu vou começar fazendo uma primeira pergunta aqui para os meus colegas. Eu não sei se vocês querem, né? Eu sei que já foi feita uma introdução sobre cada um, mas vocês querem também tomar aqui, pelo menos fazer uma palavra inicial para a gente começar a discussão, para a gente criar, pelo menos, já algum engajamento na conversa inicial? Quer começar, Felipe, se apresentando? Sim, sim. Bom, prazer, eu sou o Felipe Ribeiro, diretor responsável pela área de produto na Sompo e responsável também pelas linhas de seguro agrícola, a parte de equipamento, a parte de cultivo e responsabilidade civil. Acho que falando só da Sompo rapidinho, a Sompo é uma seguradora que está no Brasil há muitos anos. A gente é especialista nos seguros relacionados a commercial, que a gente fala, que são seguros de empresas, e também na linha de agronegócio. Quer falar, Almir? Boa tarde a todos e a todas. Almir Segato, atualmente ocupo a posição de liderança, sou CEO na cooperativa, a maior cooperativa de crédito do Brasil, a Credicitrus. Credicitrus, com 18 bilhões de ativos, tem 178 mil sócios cooperados, concentrado aqui em estado de São Paulo, Minas Gerais, mas também distribuído por outras regiões, né? E o principal ativo desse grupo aí é ligado ao agronegócio. A origem é lá na citricultura, há mais de 40 anos, na região de Bebedouro, e atuamos aí fortemente com locação de crédito, que talvez seja o nosso ponto de bate-papo aqui, desses 40 anos na agricultura. Então é uma oportunidade legal conversar com todos. Rodrigo? Boa tarde a todos. Sou o Rodrigo, cofundador e diretor financeiro da Terra Magna. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Se vocês estiverem ouvindo um chiado, não é o microfone, sou eu que sou carioca, tá? Então podem ficar tranquilos. A Terra Magna é uma empresa bem diferente, né? A gente, como Mag Fintech, começamos há 8 anos. Vimos lá atrás, eu como cofundador, que existe um grande problema de gestão de risco no agro. Isso gera problemas sérios de inadimplência que ocasionam recuperação judicial, falências e tudo mais que a gente acompanha nas notícias. E para resolver esse problema, nós começamos com um sistema de gestão de risco que usava imagem de satélite. Até hoje, fornecemos esse sistema e trouxemos mais segurança para as empresas, particularmente distribuidores de insumos, cooperativas, bancos e por aí vai. E no meio do caminho, né, dentro desses 8 anos, a gente também começou a estruturar fundos de investimentos, trazendo recursos
do mercado de capitais que antes não eram destinados com tanta intensidade para o agro, e começamos a desenvolver esses fundos para que mais dinheiro venha para o agro e de forma segura usando a nossa tecnologia. Então, em breves palavras, é isso. Prazer estar com vocês. Muito bacana, né? Acho que a gente começa a mostrar aqui, já tem conectividade, né? No processo. Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, a gente falou de avanço tecnológico, utilização de dados. Eu vou fazer aqui 2 perguntas. Considerando os avanços tecnológicos, a utilização de dados no campo, o que mudou quando a gente fala, de fato, na gestão de risco, quando a gente fala de riscos agrícolas? E qual a decisão ou prática recente exemplifica essa virada? E o que ainda falta para o setor ser mais estratégico e menos reativo diante das incertezas? E aí, para começar, vamos fazer o seguinte, Valmir, se você puder começar, aí depois eu peço para o Rodrigo complementar e Felipe, você com a visão de seguradora, se puder consagrar, seria muito bacana. Muito bem, né? Como começou e como nós vamos seguir para frente, né? Está muito claro aí que você falar de 40 anos, 50 anos aí na agricultura, a gente tem um abismo enorme de coisas que chegaram, mas principalmente, né, por conta de desenvolvimento tecnológico. Só de falar de área produtiva e produtividade alcançada, a gente já vê que a gente ocupa muito menos na evolução diária do que na evolução de produtividade que a tecnologia colocou. E lógico, para isso acontecer é dinheiro, né? Crédito, né? Em algum lugar eu escutei hoje falando o 5º F, né? O funding. E o funding, ele, apesar de ser... nós estamos vivendo uma era de abundância de recursos. Pós-pandemia, despejou recursos à vontade no mercado global. Só que para alocar esse recurso, vai lá o peso do risco, vai a precificação desse risco. E isso ficou também mais caro, mais difícil, né? O que talvez está acontecendo, é pouco visível aí para todo mundo, é que no Brasil o sistema financeiro, em geral, está passando por uma alteração de visão antecipada do que aconteceu, visão do que foi, né, no que era crédito, para contribuir na precificação do risco com a visão preditiva. A resolução 4966 do Banco Central, ela impõe você observar o que pode acontecer e precificar com provisão antecipada. O que é isso? Crédito mais seletivo. Porque se você não tiver dados bastante consistentes, lá na frente você vai ter mais risco, mas você está dizendo que tem que precificar antes de acontecer. Então, isso é uma mudança eterna para nós, no sentido de aplicação prática sobre o nosso custo de crédito. Além disso, os outros fatores, né? 3 fatores, pilares que sustentam o que define no agro e a gestão de risco. O primeiro é a pessoa, é o dono do negócio. Depois, os 2 não controláveis. Mercado, clima, e naturalmente a gente busca mitigadores para poder compor isso. Esses 2, talvez nós estamos mais evoluídos, temos muitas ferramentas prontas. No outro, que é a ponta do gestor, nós temos aí que capacitar permanentemente, porque a tecnologia chega na velocidade maior que a gente tem gente para aplicá-la. Talvez esse seja o próximo desafio que nós vamos viver, né? Tema de gente estamos vivendo, melhor dizendo, tema de gente na agricultura, na área de produção e na cadeia toda. Muito interessante, Valmir. Rodrigo, você quer complementar com a sua visão também? Bom, acho que 8 anos de experiência que a gente viveu na Terra Magna são muitas transformações que a gente viu acontecer no mercado. Há 8 anos, a gente tinha uma tecnologia que a gente batia na porta dos distribuidores de insumos, eles falavam, o que é isso? Imagem de satélite, como assim? Vocês vão monitorar o produtor saindo da fazenda dele, vão rastrear os boizinhos. E aí foram alguns anos aí desenvolvendo a visão de tecnologia, pensando na cadeia de insumos agrícolas especificamente, mas para cada um desses players da cadeia, na distribuição de insumos, o próprio produtor rural, a gente tem visto uma evolução na forma de pensar a tecnologia, saindo de uma visão que era algo marginal, que poderia ser utilizado ou não, para uma obrigação, na verdade, porque sem isso não é mais possível trabalhar e ser sustentável. E começaram, então, a se educar e entender a efetividade e a importância do uso dessa tecnologia no dia a dia das empresas. Olhando para a gente como Terra Magna, uma perspectiva financiadora,
para que a gente possa tomar uma decisão, é necessário que a gente consiga ter acesso às informações estruturadas, tanto do produtor rural quanto de uma empresa que está vendendo para ele. No final do dia, a gente não acessa direto o produtor, a gente acessa a um distribuidor de insumos e a gente financia o produtor por meio do distribuidor de insumos. Mas esse fluxo de informação ele tem que acontecer. E a gente viu que as duas partes começaram a se desenvolver nesse sentido, saíram de uma ficha cadastral ali, manual, escrita à mão, para começar a escrever isso dentro de um aplicativo de celular e também deixar de usar, inclusive, planilhas para gestão de processos do dia a dia, para começar a usar, de fato, um sistema, adquirir sistema para dentro de casa. E isso viabilizou o fluxo de informação para quem está financiando. Uma vez que você conhece, tem a informação sobre o que está acontecendo no produtor ou o que está acontecendo na distribuição de insumos, no nosso caso, você consegue tomar decisões muito mais seguras e assertivas e, portanto, para aquelas empresas e pessoas que você não dava crédito antes, você começa a dar crédito porque você está sabendo você sabe o que está acontecendo, né, no final do dia. Se você não sabe, o crédito mais do sentido de acreditar é aquele que você tem uma fé tão grande que você nem sabe o que está acontecendo, mas você dá o crédito. E hoje esse tipo de coisa não é mais possível no mercado. Você tem que, de fato, saber para onde está indo o dinheiro e como que ele vai ser utilizado. E nesses 8 anos que a gente viveu, o mercado já mudou muito e agora, pensando no que tem acontecido com o AI, né, e quanto que isso trouxe à tona as otimizações e melhorias de produtividade que podem acontecer, acredito que vai acelerar muito mais e que no final do dia isso traz mais recursos para o mercado também. Muito interessante, Rodrigo. Quer complementar, Felipe, para a gente com a sua experiência aqui de seguros? Bom, eu acho que o seguro, ele de forma geral, né, ele sofre de um problema que é a desinformação do motivo pelo qual ele existe, né? Sempre tem a discussão de se o seguro é um custo ou se ele é, de fato, alguma coisa que faz parte da gestão de risco do negócio. E ele, de fato, é um mitigador de risco para algumas situações dentro da operação da empresa ou de qualquer tipo de negócio. E ele, assim como o crédito, e muito por conta do crédito, ele vem evoluindo também na mesma linha, né? Ele nasceu lá atrás do seguro agrícola baseado basicamente na operação do Banco do Brasil, que exigia uma garantia, e era uma garantia que também não era muito entendida, parecia meio empurrada em cima do agricultor. Se você tivesse bastante subsídio do governo, você conseguia evoluir, se você não tivesse, não evoluía, porque não se percebia o valor do seguro. E tinha-se também muito pouca informação sobre o produtor rural. Então, você basicamente tinha um produto igual para todo mundo e todo mundo comprava aquilo ou tinha que comprar aquilo para poder obter o crédito, que era a operação mais importante para ele. Essa disseminação de onde o crédito está e como ele é distribuído e o próprio desenvolvimento da tecnologia da cessão do crédito, ele fez com que o seguro também viesse para um pouco dessa visão. Porque na hora que você tem uma empresa como a Cooper Citrus, como a Credit Citrus, por exemplo, que tem a gestão do risco do produtor dele, entende e quer fazer essa gestão, o risco desse produtor é completamente diferente do produtor que está fora dessa operação. Mas para o seguro entender isso, ele precisa da mesma informação que tem disponível ali para ser utilizada. Então, acho que nesses últimos anos, o seguro tem evoluído também para cada vez mais ter acesso a essas informações, disseminar um pouco mais dessa cultura do porquê ele existe, né? Então, para que situação que ele é usado e por que ele é importante dentro da cadeia, porque por mais que você tenha a melhor gestão operacional, existem algumas coisas que não estão na sua mão, elas podem acontecer, e se elas acontecerem e você não estiver protegido, ele pode significar o fim do seu processo de produção, ou um endividamento que você não vai conseguir depois buscar crédito, você não vai conseguir voltar a operar, e isso acaba sendo uma bola de neve. Então, a gente tem muita tecnologia hoje para poder escolher melhor ou selecionar melhor quem são os produtores que têm cada tipo de risco e entregar um produto muito mais adequado, né? Então, a gente está nessa evolução, é um caminho ainda bastante longo para a gente percorrer, mas é a linha que a gente tem visto para os próximos anos e para os próximos momentos aí. Muito interessante, né? Até agora, escutando a vocês aqui, eu vejo que teve muita mudança. Valmir comentou da 4966, uma regra disruptiva que mudou todo o segmento financeiro. De fato, o dado é muito importante.
Né? O Rodrigo comentou na apresentação dele que ele fala de fundos estruturados quando fala de FDIC como uma forma de acesso ao crédito também, né? E Felipe traz para a gente aqui, né, que os dados que você precisa não estão tão disponíveis assim. E até quando a gente fala de diferentes segmentos que nós temos de clientes dentro do agro, às vezes, né, o pequeno produtor ainda fica mais difícil conseguir os dados para assegurar, né? Então, olhando para essa, né, quando a gente está falando muito de acesso ao crédito, um acesso ao crédito mais plural, mas para ele ser inclusivo, de verdade, se é algo que a gente vive, né, no dia a dia, a gente sabe que tem desafios, a gente sabe que tem barreiras que são difíceis e vai requerer muito trabalho para a gente conseguir superar. Mas eu tenho certeza que vocês já estão fazendo alguma coisa. Então, Valmir, eu vou começar contigo mais uma vez. Estou te pegando para a Cris para começar, porque eu acho que passar por essa experiência de uma cooperativa, complementar com uma visão de uma Age Fintech com o Rodrigo e depois consagrar com a visão de seguro, a gente consegue mostrar para o nosso público aqui o quão interessante, o quão vibrante é esse, mas desafiador também. Então, Valmir, olhando para as experiências da Credit Citrus, como você tem equilibrado a oferta de crédito entre diferentes perfis de produtores, especialmente os que têm menos históricos de garantia? E quais práticas ou tecnologia têm ajudado a democratizar o acesso sem perder a solidez da operação? Quando você começa com crédito, você já vem a primeira palavra lá, o behavior, né? Não tem como você falar que o comportamento anterior, né, trouxe e dá perspectiva futura. Então ele vai acumulando informação com você. Uma cooperativa, quando ele tem o sócio já há muito tempo, isso fica muito mais simples. Você já conhece, já viveu, né? A agricultura não é fotografia, é filme. Vai viver ciclos, vai viver dificuldades, nós vamos viver bonanças, né? E nos anos de bonança nós vamos tudo reclamar que está difícil. No ano de dificuldade, pior ainda. É a vida do agricultor. Né? Eu sou agricultor de origem, né? E eu sei o quanto que eu sei reclamar. Né? O mais chorado que, né? No sentido positivo, tá? Mas o fato é que lá na cooperativa, o sócio ele entra com o interesse da participação. Quando ela é pequena, a cooperativa, todos eles se reúnem, põem um recurso e esse recurso serve para voltar para o próprio sócio. Ela vai crescendo, naturalmente vai gerando recurso, vai gerando margem, vai gerando crescimento e aquele recurso tem que se retroalimentar. Não é diferente dos bancos, né, das fintechs, não, todos os lugares são assim. Em algum lugar tem gente com recurso sobrando, com a expectativa de ganhar e está alocando em algum lugar, com o menor risco e maior margem possível. Então o produtor chega lá na Credit Citrus lá e fala, ó, eu quero deixar o meu dinheiro guardado aqui, a LCA de 102 no CDI, né? Todo mundo quer, 105, não é assim? 110, nossa, mas é de 110. Chove gente trazendo dinheiro. Aí do outro lado tem o outro sócio lá falando, mas eu não dou conta de pagar 110 mais 5 de custo, ou mais 7. Não dá para pagar 120 de CDI, ou na taxa de 20, 25. Então, o desafio de fazer com que todos sejam não excluídos e sim incluídos, seja ele médio, grande ou pequeno, primeiro é equilibrar uma boa tesouraria lá. Né? Como é que você equilibra a captação, o funding, para depois você distribuir. Depois, no segundo, precificar corretamente internamente e colocar isso de volta na mão de quem vai tomar, de uma forma equilibrada entre os dois, mas com o risco calculado. E aí vem a matemática do que a gente tem que fazer da conta do dinheiro. Mas, finalmente, aparece a figura do tomador. Né? Como é que ele se comporta, qual é a capacidade dele. Aí você tem que ter gente buscando essas informações e relacionando. De novo, vai parar na ponta de quem? Gente tomando crédito e gente emprestando crédito lá na ponta. E esses aí tem que capturar informações relevantes. Né? Aí é que vai facilitar a Terra Magna falar, eu consigo te arrumar um recurso, o fundo topa te dar um dinheiro, porque você vai conseguir, com esses teus dados, bancar a condição. Ah, e não tenho garantia. Ah, legal, e aí? Não, mas tem um direito creditório, ou eu entrego na cooperativa tal, lá eles têm lá meu histórico. Aí você vai encadeando, ou criando uma cadeia de informações, porque não só tendo a garantia, né, basta uma garantia imobiliária, ou uma hipoteca, ou uma alienação fiduciária para dizer que ele já é melhor. Mas a execução, isso é o judiciário. E aí isso fica lá te pendenciando e provisionando. Aí você aumenta ou onera o teu custo. Então não é interessante. Ela é um mitigador. E normalmente é confundida, né? A gente sabe disso, né, Rodrigo? Quando entra lá e fala, só a garantia garante. Às vezes sim, às vezes não é só a garantia. Então tem todo esse contexto para analisar e não deixar excluído, tem que incluir.
Mas talvez o que vai facilitar muito é quando você começa a entender o indivíduo, o tema da hiperpersonalização, né? Hiper tudo hoje. De manhã tinha uma alguma coisa, hipertransformação lá que o colega lá da Singenta falou, né? Hipertransformação, não é mais transformar, hiperpersonalizar. É tudo hiper, porque é muita coisa, muita informação, tudo ao mesmo tempo. A hora que você entende o indivíduo, você consegue entender o crédito dele e consegue incluí-lo. Talvez a camada que mais vai hoje exigir da gente é formar essas pessoas para ela conseguir ser uma hiperpersonalizada. Senão ela vai ficar excluída. Ela vai ficar distante, ela não entende, então como é que ela acessa? Esse é talvez o desafio, né? Formação de mais pessoas para elas se manterem preparadas para tomar crédito. Muito interessante, Valmir. Você falou de behavior, falou de risco, então eu vou chamar o Rodrigo para a conversa aqui, porque a Terra Magna ela atua justamente na análise de risco e na conexão entre produtores e financiadores. Então, Rodrigo, conta para a gente aqui, quais as barreiras você enxerga para que o crédito chegue de fato ao pequeno produtor e que tipo de inovação tem feito a diferença para superar esses obstáculos? Perfeito. Essa acho que é uma pergunta bem ampla, pensando no pequeno produtor. Eu acho que existem várias barreiras que impedem ou que dificultam realmente o acesso ao crédito. Tentando trazer aqui em partes, né? Acho que primeiro uma questão aqui básica seria o que a gente chama de um custo de aquisição, né? Você precisa vender um produto ou dar um crédito, você tem um custo para isso. Você vai visitar a fazenda, você vai convencer o produtor, nem sempre todas as visitas vão ser efetivas. E quanto menor o valor que você vai vender para esse produtor, mais esse custo se torna relevante na equação. Então, para você conseguir acessar um produtor muito pequeno, realmente, de alguma forma você tem que conseguir amassar todos esses custos atrelados à operação. A gente falou de garantias, você vai fazer uma alienação fiduciária, um penhor agrícola, não vale a pena você fazer para produtores muito pequenos, porque só o custo de registro de uma garantia como essa já inviabilizaria a operação, ou você teria que repassar esse custo para o produtor, que na equação, no final do dia, geraria uma taxa de juros maior para ele. Então, quando a gente pensa em barreiras, a gente tem que pensar nessas várias etapas para que, no final do dia, tudo fique equilibrado, tanto na ponta de quem está tomando crédito, quanto na ponta de quem está dando crédito. O que eu tenho visto, né? Um dos pontos que a gente falou, né, é a mudança do paradigma de uso de tecnologia no dia a dia, tanto do produtor quanto das revendas, né, das empresas que estão conectadas a ele. Muitas vezes, no processo de crédito dessas empresas, é um processo muito artesanal, que a tomada de decisão ela depende de uma pessoa em várias etapas para seguir com o processo. Uma vez que você tem isso, você começa já a inviabilizar um crédito muito pequeno, porque só o tempo da pessoa que parou lá para analisar, verificar a ficha, já tornou tudo muito caro. Então, o que vem acontecendo, que é a implantação de fato de esteiras de crédito para produtores pequenos serem analisados de maneira automática, isso já viabiliza porque reduz muito o custo de você analisar o crédito. Uma outra perspectiva eu preciso acessar esse produtor para dar crédito de alguma forma. Se eu visito a fazenda dele, já é um custo muito alto. Então, de alguma forma, eu preciso que ele solicite o crédito, ele que forneça as informações, ele que venha com a requisição em si, para que eu não tenha esse custo de acesso. Isso também é um grande desafio no setor como um todo. A gente Terra Magna, a gente não acessa direto o produtor, porque a gente vê isso como quase impossível pensando na distribuição dos recursos via mercado de capitais. A gente não tem agências pelo Brasil inteiro e por aí vai. Então, a gente usa um canal que são os distribuidores de insumos que estão acessando esse produtor. Para que a gente possa viabilizar o caminho contrário, acho que vem muito uma visão de educar o produtor para que ele possa acessar o crédito diretamente, trazendo as informações e disponibilizando os dados para que, na esteira de crédito, a gente consiga dar esse crédito mais rápido também. Então, acho que tem muitas perspectivas, são barreiras de fato, a gente está vendo essas barreiras mudando ao longo do tempo. Se eu fosse dizer qual que é a barreira principal que ainda tem um caminho maior pela frente, é justamente da educação do produtor para que ele tenha uma governança financeira e ele consiga acessar o crédito fornecendo os dados que os financiadores precisam para acreditar, né, para dar esse crédito para ele. Muito interessante. Então, a gente está falando aqui que o crédito ele viabiliza, né, a produtividade, para que tudo vá bem, que o negócio prospere. Mas quando
algo dá errado, é o seguro que garante. Mas, de contraponto, quando a gente olha das terras produtivas, o índice de seguro é muito baixo ainda, né, Felipe? A gente está falando de cerca, em média, de 10%. É um desafio, né? Porque talvez toque no tema de preparo, de capacitação, de dados. Mas aí, Felipe, conta para a gente aqui como a Sompo tem atuado para ajudar a transformar essa realidade, principalmente em termos de mudanças climáticas, porque a gente falou aqui de behavior, falou de dados históricos, mas a mudança climática chega aqui para nos desafiar também, né? E como você tem percebido as respostas dos produtores a esse posicionamento? O seguro de agrícola hoje, basicamente no Brasil, ele cobre as intempéries climáticas, né? E aí eu acho que, indo um pouco na linha também do que estava se falando do crédito, o seguro ele é muito também de behavior e de gestão e de análise de risco, né? Qual é o tamanho do risco que você está tomando para poder dar aquela proteção. E ele passa exatamente pelas mesmas informações que a gente passa pelo crédito, não as mesmas informações, mas a mesma esteira, né? A gente passa ali por um momento que a gente chama de aceitação, análise de quem é o cliente que a gente está recebendo. Depois que a gente analisa esse cliente, a gente analisa de fato se ele é um cliente predisposto a ter sucesso ou não, é onde a gente tenta separar quem são os clientes ruins, no sentido de que não estão atrás do seguro pela proteção e sim para fazer alguma sacanagem, e depois que você passa por isso, você passa por uma análise de fato de qual é o tamanho individual do risco de cada cliente. O seguro é um mutualismo, assim como o crédito, então você não consegue cobrar o risco exato de cada um, mas você cobra um custo que é um custo geral, mas um custo individual do risco de cada um deles, né? E justamente nessa hora, a informação, os dados são o ponto mais importante. Quanto mais granularidade a gente tiver e entendimento de quem é aquele cliente, qual é o tipo de manejo que ele usa, por exemplo, qual é o histórico que ele tem de produtividade, com quem ele está se relacionando, como ele lida nos momentos em que a gente tem crise, mais informações você tem para gerar tipos de preço diferente para cada cliente. E isso ajuda a gente a democratizar o seguro de forma correta. A gente dá um valor, a gente cobra o valor correto de cada cliente e a gente disponibiliza produtos ideais para cada cliente. Então, a hiperpersonalização, ela é um tema que a gente tem discutido muito também no seguro, não só no agrícola, mas em todos, e também o fato de você conseguir disponibilizar isso na ponta, né? O seguro, ele na jornada, ele basicamente vem junto com o crédito, então estar junto com os parceiros que fazem a distribuição do crédito e entender como cada um faz essa distribuição, qual informação cada um tem, isso nos ajuda também a disseminar a cultura do crédito, a cultura do seguro, atrelado ao crédito ou não, mas a cultura de que você pode ter a melhor operação do mundo, mas no dia que você tiver uma seca, como a gente teve em 2021, não tem jeito, todo mundo vai sofrer. A diferença é quem vai sofrer mais e quem vai sofrer menos. Quem vai sofrer mais é quem se preparou para isso, quem investiu no seu negócio, e quem vai sofrer menos é quem tratou aquilo de uma forma que não deveria ou que poderia ter sido diferente. E isso para a gente é importante, né? Eu acho que a questão dos 10% da terra protegida no Brasil cultivada, ela tem alguns pontos, um deles principal é uma questão cultural. O brasileiro, infelizmente, ainda acredita que se rezar e se acontecer alguma coisa com ele não vai acontecer com o do vizinho, e normalmente acontece com o do vizinho, mas acontece com o dele também. Então, existe uma questão cultural do entendimento do papel do seguro. O seguro não está lá para ser usado, né? Ele está lá para proteger quando você precisa. Então, se um ano você tem, outro ano você não tem, você não está protegido. Você está um ano protegido, o outro não. Você não vai adivinhar quando vai acontecer as coisas, né? E isso também é um papel que está muito na nossa mão como segurador e no mercado de seguro, de disseminar cada vez mais esse papel, entregar produtos que fazem sentido para o cliente, porque a gente entende que tem muito produtor que olha o nosso produto e fala, isso aqui para mim não atende, eu colho 120 sacas no ano ruim, sempre está me oferecendo 40. E a gente sabe que aquilo não faz sentido, mas sem informação, sem a gente receber essas informações, sem o entendimento do mercado, do mercado e dos produtores, né?
de que essa informação tem que ser compartilhada, a gente nunca vai conseguir entender como que a gente cria um produto melhor para cada um. Em paralelo, óbvio, a gente, assim como as esteiras de crédito, tem buscado informações e parcerias para que a gente possa, de forma geral, captar essas informações e, de alguma forma, separar. Para isso, a gente tem um modelo de entrega de preço automático na ponta, junto com as operações, muitas vezes feito com preço específico para cada operação, porque a gente consegue informação histórica dos produtores, informação de quais são as políticas de manejo de cada uma dos parceiros, mas também é importante que o produtor entenda que ele precisa compartilhar essa informação e que a gente não pode depender 100% do governo subsidiar o seguro, né? O seguro ele não precisa ser subsidiado. Se ele for subsidiado, é melhor ainda. Mas se ele não for subsidiado, o risco está lá do mesmo jeito. Ele tem que fazer parte da cadeia de custo do produtor para que ele tenha uma perenidade maior e menos volatilidade nos números do negócio, né? Muito interessante. Bom, pessoal, eu vou ter mais uma pergunta aqui, mas até para dar tempo para vocês ir pensando aqui, né, em temas, em perguntas que vocês gostariam aqui de explorar com nossos painelistas, eu vou fazer a pergunta, mas pensem aí, que aí eu vou abrir aqui, que se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho certeza que eles terão prazer em responder aqui. Mas, de tudo que a gente tem discutido aqui, que eu tenho percebido é que a gente está falando de mudança de mentalidade, a gente está falando aqui de inclusão financeira, nós estamos falando de inovação em seguros, né? Mas fica claro uma certeza, que um agente não faz nada sozinho, né? Por isso que a gente tem aqui, né, 3 agentes desse ecossistema que coordenam e que colaboram entre si para produzir e para ofertar, né, dar acessibilidade ao crédito, que ele vai gerar produtividade, claro, administrando o risco, fazendo a gestão de portfólio. Mas, considerando, né, aqui tudo que a gente discutiu, na visão de vocês, quais são os principais desafios e oportunidades para criar um ecossistema colaborativo e que atenda de forma integrada ao produtor rural, a fim de proteger a sua safra e, consequentemente, seu patrimônio? E aí, se vocês puderem trazer para a gente também alguns exemplos concretos de como já vem praticando essa colaboração, seria espetacular. E aí, Valmir, mais uma vez, posso começar contigo? Claro, sem problema. O modelo colaborativo é um modelo cooperativo, é bem prático, né, no dia a dia da gente, né? O desafio de escalar crédito para todo mundo, por exemplo, foi uma prática nossa adotar um motor de crédito, que hoje tem lá 17 robôs automatizando, várias IAs dando crédito, e a gente consegue fazer uma análise de crédito se os dados estiverem prontos, né, atualizados, que é outro desafio, mas consegue fazer em 6 segundos para 500 mil operações, né? Então, isso dá a dimensão de você falar, todos têm acesso? Todos têm acesso. E de forma que a gente consegue colaborar com todos e todos agirem. Mas o efeito colaborativo, ele é meio que ciclo virtuoso, né? Ou negativo, se ele for não bem compreendido, né? Se ele entende que ele tem uma operação boa e ele dá dados corretos, contribui na hora certa, dá as suas informações, e movimenta para gerar dentro da empresa que ele tem ali, a cooperativa, o crédito, para que aquilo gere a margem e aquilo aconteça, você traz efeito positivo. Uhum. Os efeitos positivos numa forma colaborativa, nós entendemos que isso vira propósito. E a entrega de propósito, ela é um angariador de participantes, porque a gente vê cada vez mais o jovem que entra no negócio, aquele que vem participar, mais preocupado em ver qual é o impacto que você entrega enquanto participante da sociedade do que simplesmente um produto que você vende. Então, a entrega de propósito, ela se torna hoje cada vez mais um efeito colaborativo percebido nos negócios. Para nós, como cooperativa, a gente tem cada vez mais sido procurados, porque lá na ponta ele está entendendo que eu consigo participar da sociedade que eu estou presente. Tanto que o nosso propósito é a gente transformar as vidas nas comunidades que a gente está presente. A gente não está entregando crédito, né? Então, a forma colaborativa, ela vai, inclusive, ser colaborativa não só com o cooperado em si, mas com os parceiros. Eu estou fazendo isso, eu estou trazendo uma Sompo para dentro, eu estou trazendo a Terra Magna para dentro, e todos nós vamos fazer uma cadeia colaborativa que vai ser percebida com um propósito de transformação.
Isso é muito forte no cooperativismo. São 700 cooperativas que têm de crédito no Brasil. Até 10 anos atrás, 12 anos atrás, ela ocupava 2% do market share bancário no Brasil, sistema financeiro. Hoje elas ocupam 12%. E isso está cada vez mais evoluído. Mas não é maduro igual um país, igual os Estados Unidos, que 56% da população participa de uma cooperativa de crédito. Nós aqui somos 12% ainda participando. Mas a visão de quem é colaborativo vê que não é colaborativo vê produto, o outro vê entrega, vê propósito. Talvez seja... Eu saí até um pouco da alocação de risco, saí um pouco do outro ambiente, por quê? A hora que você fala que você vai realmente transformar vidas, é você perceber que vai conversar com o teu sócio, com o seu dono e falar para ele, eu vou tirar do seu resultado, do seu EBITDA, 7,5% e colocar em fundos que devolvem para a sociedade que está presente, educação, ambiente, transformação social, e isso é colaborativo, sem depender de governo. A hora que você faz isso, você realmente está impactando a sociedade que você está presente. Eu estou alocando menos risco na operação, fazendo isso. Estou transformando consciência em capacidade de tomar crédito. Por exemplo, esse ano eu já tratei 68 mil crianças com curso de educação financeira. Nós oferecemos mais de 210 cursos de Empretec para produtores rurais. Mas aonde vieram esse recurso? Da própria participação dele, que movimenta o negócio e o ciclo virtuoso transforma a sociedade onde você está presente. Nós temos uma área lá que chama RH, que todas as empresas têm. A RH não é RH, é gente e cultura. E a cultura é a sociedade onde você está presente. Então, RH é departamental. Se eu não oferecer pedaços da minha formação para a sociedade que eu estou presente, eu não recebo de volta. Não adianta nada ser uma empresa saudável numa cidade que não consegue entregar para ela mesma uma sociedade melhor. Nesse sentido, alocar risco tem que ser essa dimensão, essa camada de entender o que você está fazendo para diminuir o risco de volta para você. Muito interessante. Rodrigo, complementa? Perfeito. Pensando numa atuação como financiador, e aí eu acho que vem muito na tese da Terra Magna, eu acho que, na verdade, qualquer financiador do agro deve pensar desse jeito. Você pode pensar numa perspectiva transacional. Eu tenho uma necessidade de um cliente meu, um produtor, um distribuidor, eu vou atender essa necessidade e pronto, acabou o relacionamento por aqui e eu recebi os meus juros e ele recebeu o crédito para ele operar naquela safra. Mas eu acho que todos os financiadores que sobrevivem, eles têm uma visão de colaboração e parceria no longo prazo. Eles querem realmente construir um relacionamento e é um relacionamento simbiótico, né? Um realmente está apoiando o outro a existir e a sobreviver. Nesse relacionamento simbiótico, no caso de nós como financiadores, a gente tem dois players super importantes. A gente acessa a distribuição de insumos, que vai fazer uma venda a prazo safra, de fertilizantes, defensivos, por aí vai. E a gente olha para esse distribuidor de insumos como uma empresa que é necessária para a cadeia, para que a cadeia seja saudável, e a gente trabalha junto com ela para melhorar a tesouraria dela, fazer gestão de risco. A gente implementa o nosso sistema de análise de crédito, independente do financiamento, a gente implementa esse sistema para que o nosso cliente seja mais sustentável e tenha uma melhor gestão financeira. Então, pensando na nossa perspectiva direta ali, como um crédito mais B2B, né, antes de chegar no produtor, faz parte da nossa tese de financiador colaborar com o distribuidor de insumos para que ele seja mais saudável e também, no final do dia, o nosso portfólio de crédito vai ser mais saudável. Olhando um pouco para a perspectiva do produtor rural, hoje, pensando no produtor rural, ele deve, a maioria, né, generalizando aqui, deve olhar o mercado de capitais como aqueles caras da Faria Lima, né, que usam colete e andam de patinete por aí. Mas, na verdade, a gente quer fazer muito mais do que isso. E eu acho que existe um trabalho ainda de cultura e de entendimento do como que o mercado de capitais pode ampliar ainda mais o financiamento do agronegócio. Vemos ainda muito essa visão de que é um financiador, então ele muitas vezes está explorando, na verdade, a atividade, mas na verdade, a perspectiva que deve ser vista é o crédito como um combustível para a atividade agrícola e que o mercado de capitais é mais uma fonte desse combustível. E, na prática, né, como é que a gente tem feito isso? Até pouco tempo, acho que muitas vezes, inclusive nas operações de CRAs, FIDICs, FIAGROS, o relacionamento que você tem com o sacado, né, o produtor rural no final do dia, é muito pontual e na hora da cobrança. Então, na verdade,
o produtor rural, a primeira vez que ele sabe que tem que pagar um fundo de investimentos ou um CRA é quando ele recebe um boleto e está escrito lá, sabe aquele boleto de uma compra que você fez com o distribuidor X? Na verdade, você tem que pagar para o fundo. Aí ele, que fundo o quê? Aí, às vezes, ele paga, inclusive, para revenda. E a mudança que a gente tem feito é como que a gente consegue informar e se comunicar, né, dentro de um relacionamento de longo prazo. É importante que a gente se comunique com esse produtor para que ele nos conheça como entidade. Aqui é Terra Magna, aqui é TM Digital, nós somos financiadores do agro, nós estamos aqui para ajudá-lo a produzir. E aí ele conhece realmente um pouco de quem nós somos, e não tanto como o mercado de capitais Faria Lima, mas sim como um player que está ajudando ele a produzir e ajudando o agro do Brasil a produzir cada vez mais. Então, trazendo essa comunicação abrangente para a nossa carteira de crédito, para que eles saibam qual que é o papel da Terra Magna também. E, é claro, no momento da cobrança, também a gente faz o envio do boleto e tem o ciclo, como o Valmir falou, que não é positivo também. A gente também, como mercado de capitais, tem o dever de cobrar e se posicionar. Também, por muitas vezes, né, no agro, acontece essa inversão de o fato de a gente estar longe, né, de certa forma, distante da atividade agrícola ali na ponta, é uma coisa que muitas vezes eles negligenciam o pagamento. E aí vem outra abordagem, que é, né, no caso dos produtores que acabam não tendo uma inadimplência, que é chegar mais perto, fazer uma renegociação, fazer uma prorrogação e, no limite, também executar, como acontece também em outros setores. Felipe? Bom, eu acho que falar assim da questão do seguro, né, qual é o maior desafio, voltar a falar da parte de dados, eu acho que é chover numa olhada, de fato é um desafio para a gente, essa questão da gestão de dados e informações para a gente poder disponibilizar produtos e condições melhores para os produtores, e aí sim a gente conseguir trazer mais gente para o mercado. Mas eu diria que o maior desafio que a gente tem é cultural, né? É a gente, de novo, transformar e mostrar para a cadeia de agro que o seguro ele não é custo, ele é uma ferramenta financeira de mitigação de risco para aquilo que você não vai conseguir se proteger. E quando a gente conseguir transformar isso, o produtor vai entender na cadeia que é melhor ele ter um custo a mais lá dentro e que não necessariamente ele vai usar, e quando ele usar ele não precisa ficar feliz, e quando ele deixar de usar ele não precisa ficar triste, porque aquilo faz parte do processo, né? Então, e a gente lembrar que a gente depender do governo para isso é super importante, porque o governo pode nos ajudar e deveria nos ajudar mais com isso, porque a cadeia agrícola no mundo inteiro, onde ela é bem sucedida, ela é protegida, né? Você pega os casos dos Estados Unidos, os casos na Europa, o governo participa muito disso, porque ele entende que para ele é importante que as pessoas continuem no campo, continuem produzindo, porque aquilo é matéria-prima, é insumo, e gera emprego, gera receita, gera negócio para as outras cadeias, mas não é só isso que a gente tem que se preparar para poder se proteger quanto a isso. E aí o papel da gente está junto, a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente consegue fazer isso em parceria com as cooperativas, com o mercado financeiro, com os agentes financeiros todos, porque a partir dali esse agente também consegue estar protegido no seu crédito, consegue ceder mais crédito na ponta também e manter esse ciclo sempre ativo e vivo para que a gente tenha cada vez mais evolução e tenha mais desenvolvimento econômico, para que a gente possa fazer as ações para a sociedade, que a gente possa voltar isso para a sociedade, e o seguro, ele socialmente tem esse papel, né? Que é você garantir que, apesar de tudo, o dia seguinte você está pronto para operar de novo. Então, se a gente conseguir transformar isso, não só para o seguro agrícola, mas para todos os seguros, nessa visão de que o seguro ele é um custo do seu processo operacional, mas ele garante que o dia seguinte, apesar de tudo, você vai continuar operando, você vai continuar produzindo, você vai continuar conseguindo pagar os seus funcionários, gerando valor para a sociedade. Eu acho que o maior desafio que a gente tem é transformar. A gente na Sompo, e o mercado também, mas a gente na Sompo acredita muito que o nosso papel como seguradora também é uma questão de gerenciamento de risco. Então, a gente aposta que a gente pode ajudar nesse processo
de gestão do risco no dia a dia, não só de fazer uma indenização quando a gente tem um problema, então a gente tem outros seguros e a gente é especialista em ajudar no gerenciamento de risco. Então a gente entende que todas as informações que a gente captura, seja ela a partir de parceiros ou empresas que a gente consome informação, de alguma forma, com essas informações, a gente consegue democratizar muito mais informação para o produtor na ponta e ajudá-lo não só na gestão de risco dele, para que ele seja menos suscetível aos problemas que ele pode ter quando ele tiver uma algum evento climático, por exemplo, que faça com que ele tenha a indenização também. Então a gente entende e tem feito isso. Eu digo que a Sompo está aqui na AGTEC há 2 anos, mas a gente, antes de entrar aqui, vim eu e o Paulino, que está aqui, que é o nosso diretor de estratégia, numa reunião dessas daqui, e a gente estava sentado lá no fundo e vamos fazer uma pergunta sobre seguro. Na hora que a gente fez a pergunta sobre seguro, a gente quase foi vaiado aqui, né? Eu falei, Paulino, você tem certeza que é o lugar certo para a gente estar e tal? Capaz da gente apanhar aqui. Mas isso mostra o quanto não está conectado, como que o seguro não está conectado com o Hub, que fala de inovação e discute ferramentas para ele poder cada vez democratizar mais o crédito, democratizar mais informação, ter acesso a mais coisas. Como é que o seguro não está nesse meio? Então, parte da gente estar aqui também é isso, a gente entender o porquê isso não acontece e como a gente pode ajudar nesse aculturamento. Né? Muito bacana. Pessoal, eu falei que podia dar uma pergunta agora, se alguém puder fazer uma pergunta, e direciona para o Felipe, porque, né, Felipe, para sentir que seguro faz parte, é importante. Quando tudo está errado, é o seguro que segura aqui, né? Mas nós temos uma pergunta. Bom, boa tarde a todos aí, parabéns pela exposição. A minha pergunta é o seguinte: o agro está, esse ano, muito inadimplente, né? A gente tem sentido isso nas empresas, revendas, cooperativas, o próprio agricultor. Agricultor que comprava à vista, hoje não tem condições. E os agentes financeiros, né, bancos, instituições, não têm crédito. Reduziu muito. Como vocês estão vendo isso e como vocês estão administrando isso nas empresas de vocês? Tá? Obrigado a todos aí. Quem quer começar? Bom, quebrando um pouco a ordem aqui, pensando no ano, assim, acho que relacionado à pergunta da integração, qualquer financiador que quer financiar o agro de maneira sustentável e todos os anos, né, precisa ter uma visão de longo prazo. E eu acho que ainda é muito escassa essa visão na maioria dos financiadores, e a gente tem que ser sensível à realidade de um setor que tem ciclos longos, né, de pelo menos 6, 8 meses, e que está intimamente relacionado a mudanças macroeconômicas e climáticas, por sinal, e que tem muitos desafios culturais, como o próprio seguro, né? Uma vez que esse mercado se dispõe dessa maneira, o financiador, para atuar aqui de maneira efetiva, tem que ter uma visão de longo prazo. Dado que não tem um seguro, a gente tem uma situação que pode ser que numa safra o produtor de fato não consiga pagar porque ele não gerou fluxo de caixa, teve uma quebra de produtividade. Então, é muito importante que o financiador tenha essa visão e consiga ser sensível a isso. E, é claro, é muito também uma questão de separar o joio do trigo, para que no momento em que o produtor precisa fazer um alongamento da dívida, refinanciar, isso possa ser feito de maneira sustentável para os dois lados. Então, pensando no agro hoje, né, na nossa carteira a gente vê isso acontecendo, né, de terem muitas dificuldades ainda dos produtores de honrar, e aí isso é um papel de revolvência dessa dívida, né, prorrogar essa dívida para uma outra safra, considerando que são situações em que o produtor ainda tem condições de, nesse prazo, recuperar o pagamento, né? E eu acho que só um último ponto, antes de passar a palavra, eu acho que vem muito também contra essa visão da recuperação judicial como ferramenta, dado que ela tem sido mal utilizada. A gente tem uma perspectiva de trabalhar junto com os nossos clientes para fazer, entre aspas, uma recuperação extrajudicial, em que a gente, entrando mais a fundo, consegue ajudá-lo a renegociar suas dívidas, entender como é que está a geração de fluxo de caixa, como é que ele consegue trabalhar para que nos próximos anos ele se recupere sem necessariamente entrar no que seria o instrumento da recuperação judicial, que hoje acaba sendo tão mal utilizado.
Eu não vou falar para o Felipe falar antes, porque ele não está dando crédito, né? Está protegendo, né? Mas também não vou... Pô, eu acho que rapidinho, acho que a parte de seguro, né? Até para passar a palavra para finalizar, mas eu acho que assim, para mim é um contrassenso, né? Quando a gente olha um momento de crédito tão difícil e o seguro cada vez menos dentro dessa conversa. Porque o seguro, de novo, ele é uma ferramenta que ajuda a mitigar boa parte do problema de inadimplência, porque o produtor não paga porque ele não produz. Eu acho que ainda falta um pouco, de novo, desse entendimento e da gente estar junto nessas discussões para que a gente ache meios para que a gente continue dando crédito, óbvio, para quem tem capacidade de pagar, isso é super importante, né? A gente conseguir trazer informação cada vez mais granular para a gente entender quem é o produtor bom e quem é o produtor ruim e colocar as ferramentas de mitigação certo dentro do processo, além de ajudar na profissionalização dos produtores no campo, que eu acho que é um trabalho que as cooperativas fazem super bem. Mas é histórico que nós estamos vivendo, já se viveu em ciclos anteriores, né? A crise da imobiliária em 2007, 2008, 2009 teve 2 ciclos agrícolas negativos naquele período. Causou toda uma renegociação. O alongamento de dívida de 25 anos atrás também foi fruto de ciclos agrícolas não protegidos e que causou todo um desencadeamento de 3, 4 ciclos negativos. Então, isso é histórico. Não adianta a gente... O ativo pode até mudar de mão, mas ele vai aparecendo um outro buscando crédito, comprando insumo e assim vai rodar. Ou passando de geração para geração. Então, o papel do agente de crédito, a instituição financeira, as cooperativas, as GTECs, hoje com quantidade de gente que tem, né, a forma muito positiva, que tem várias formas de dar crédito, várias formas de se tomar recursos no mercado, ela entende que o ciclo precisa ser olhado como um filme, não como uma fotografia desse ciclo, desse ano. E aí as formas de renegociação vão aparecer. Estamos sofrendo mais, todo o sistema financeiro está sofrendo mais esse ano, tá? Assim, os fatores externos aí, geopolíticos, estão trazendo mais desafios, né? Trazendo desafios de logística, desafios de crédito, desafios de mais. Mas eu acredito sempre que a gente consegue, no meio do ciclo, a gente consegue entender aquele que precisa renegociar e continuar produzindo, aquele que vai renegociar e ele vai sair da operação, porque ele não vai conseguir mais dar continuidade. Quem vai tomar o ativo dele vai dar continuidade. E aquele que fala, olha, eu estava preparado, quero continuar preparado. E aí todos esses fatores nós transitamos aqui estão vivendo com muita intensidade. Você vê, não se falava em recuperação judicial com pessoa jurídica e física ao mesmo tempo no produtor rural há 3, 4 anos atrás. Isso ganhou uma conotação muito negativa sob o ponto de vista de utilização da ferramenta e contaminou. Então nós vamos ter que ir lá e resgatar isso, trazer isso de volta, explicar, e conversar com quem estava usando da ferramenta e falar para ele que isso talvez não foi bem utilizado, voltar para ele e falar, você quer voltar para o cenário? Quer voltar a fazer crédito, etc.? Esse tema é aquilo que a Tatiana falou para nós aqui. Isso, como você inclui, não exclui. Né? E nossa condição fundiária de exploração agropecuária no Brasil, ela ainda é de médio e pequeno. E tem grandes produtores, não tem dúvida. Então, nós temos regiões que são dependentes do crédito e vão continuar sendo. E outras, e não estamos falando de regiões longe do estado de São Paulo, sul de Minas, região cafeeira, fruticultura, pequenas explorações. Você fala que é pegando produtor em 2 hectares de uva com faturamento de 2 milhões. Então, são coisas que você tem que entender muito do indivíduo e, para isso, você tem que capacitar. Só que a escalabilidade está exigindo formatar ferramentas, inteligência artificial, robotização, automação e tudo, e gente sendo preparada para conseguir dar esse alcance e fazer virar a safra, né? Nós já estamos no meio da safra, né? A turma está aí sufocada com plantio, etc., tal, acontecendo. Quem não comprou o insumo não está conseguindo nem chegar mais na fazenda, né? Mas ainda está agindo gente lá negociando. Não, Rodrigo, me ajuda aqui, eu preciso comprar. O adubo está chegando, está batendo na porta e não tem o recurso. Tá nessa forma. E nós vamos ter que viver aí e passar por esse ciclo novamente. A discussão está ótima, pessoal, mas nosso tempo está encerrando. Então, para a gente fechar aqui o painel, se vocês quiserem dar uma mensagem final, a gente tem pouco tempo, mas agora, só para quebrar o ciclo, eu vou começar com você, Felipe. Uma mensagem breve final. Não, acho que, de novo,
falar da importância do seguro dentro desse processo, né, para o produtor. Lembrar que, mais uma vez, eu fico reforçando isso, mas eu acho que é de fato para a gente sair daqui com isso memorizado. O seguro ele é uma ferramenta financeira de mitigação de risco, ele faz parte do processo, ele tem que ser enxergado dessa forma, tem um papel muito grande nosso como mercado, passar essa informação e garantir que a gente esteja entregando um produto lá na ponta com condições adequadas e com coberturas adequadas para cada tipo de cliente, e que a gente tem buscado fazer cada vez mais parcerias, seja de captação de informação ou seja com parceiros estratégicos, para que a gente esteja disponível na ponta para o produtor rural sempre. Excelente. Valmir? Essa sala tem mais gente ligada à inovação, né, que eu imagino aqui, ou buscando um espaço no mercado aí para trazer suas ideias. Então, a sugestão que eu deixo é continuo pensando na inovação que nós vamos precisar. Cada dia que passa, nós vamos precisar melhorar, evoluir, baixar custo. Isso vai ser uma dinâmica permanente. O fórum de inovação que a gente tem no Brasil ele é sensacional, né? Talvez não seja igual em outros países. Não estão falando que não tem, não é isso. Ele tem outros lugares, inclusive, até com velocidade de entrega, mais apoio, etc. Mas o que vocês fazem aqui é sensacional, tá? A gente brinca que lá com 50 anos atrás, a gente tentou inovar fazendo uma cooperativa, né? Era uma fintech, a gente brinca, né? Hoje, as agtechs, né, chegando, e outros formatos cada vez mais dinâmicos, a gente precisa fazer isso. A gente não pode ficar estacionado, né? A gente não pode ficar deixando criar raiz no pé, tem que ficar andando e fazer as coisas acontecerem. Essa é a nossa contribuição aí para que a gente seja provocativo. Rodrigo, fecha para a gente. Bom, acho que, antes de mais nada, obrigado por ouvirem, né, e terem a paciência de ouvir nós todos do painel. Eu não sou do agro, né, minha família não é do agro, sou do Rio de Janeiro e não tenho tanta essa força. Eu comecei há 8 anos atrás com a Terra Magna e é impressionante, assim, é apaixonante o quanto que o agro é tão forte aqui no Brasil. Às vezes a gente não tem noção, ouve falar no agro é pop, mas quando a gente chega e vê a escassez que tem de tecnologia e o que pode ser feito ainda de inovação no agro, eu acho que uma coisa me mordeu lá atrás. Eu acho que é impossível eu pessoalmente sair desse setor que é tão necessário, né, que a gente traga mais formas de financiar novas tecnologias. Então, parabéns a todos que trabalham com isso, né, no dia a dia e principalmente nesse ecossistema do AgTech Garage. Eu sei que é uma coisa que está borbulhando o tempo todo e eu espero que cada vez mais, né, para que a gente possa, por meio de tecnologia e inovação, pelas novas formas de financiar, trazer mais combustível para esse mercado. Obrigado. Muito bom. Agradecemos a todos e a todas aqui pela paciência, espero que tenham gostado e fica o convite aqui para a gente continuar colaborando, conectando os elos aqui e continuar interagindo. Muito obrigada a todos e a todas. Tenham uma boa tarde. Gostou do conteúdo? Então continue nos acompanhando nas redes sociais para ficar por dentro das nossas novidades e dos nossos próximos eventos. Até uma próxima.